Bom, o tema da nossa aula de hoje é uma revisão sobre orações coordenadas e subordinadas, ok? Na aula passada, infelizmente, eu não pude dar aula por conta de ter ficado sem internet. Fiquei de terça até quinta sem internet, só voltou aqui na quinta tarde. Não, na quinta de manhã que voltou a internet. Então, eu fiquei 2 dias sem internet, por isso eu não pude ministrar aula. Mas hoje estou aqui e quero ver se eu consigo retomar, né, o que eu não fiz na aula passada, tentar fazer nessa 1 hora que nós temos de aula. E já deixei lá no grupo, hoje de manhã, uma lista de exercícios. Eu vou mandar novamente os exercícios, o primeiro simulado, que eu já tinha passado lá no grupo há 2 semanas atrás. Não sei se vocês conseguiram fazer, vou mostrar qual é, tá? E aí, se vocês conseguiram fazer e der tempo, a gente corrige hoje. Mas, a princípio, eu quero fazer uma revisão rápida de orações coordenadas e subordinadas. Ok? Vamos lá, então. Revisar esses conteúdos. Esses materiais eu enviei lá no grupo, tá? Mas, se for preciso, eu envio novamente, só para vocês se organizarem melhor. Vou mostrar aqui uma imagem depois, né, sobre as orações. Sobre as orações subordinadas, um resumão, assim, um esquema com todas as orações e as classificações das orações subordinadas, ok? Vamos lá, períodos compostos. Então, quando eu falo num período composto, é aquele que tem 2 ou mais orações. E o que é oração? Oração é uma frase com verbo. Por que é uma frase com verbo? Existem frases verbais e frases nominais. A frase nominal é aquela que não tem verbo. E a frase verbal é aquela que possui o verbo. Mas a diferença entre frase e período é que a frase precisa ter um sentido lógico, um sentido completo. Já a oração não precisa ter um sentido lógico. Mas a oração precisa ter um verbo. Uma oração só é considerada uma oração mesmo se ela possui o verbo. Vou ligar a luz aqui porque hoje está muito escuro. Ui. Melhorou. Está muito escuro. E isso é oração. Então, oração é um verbo, é uma informação que gira em torno de um verbo. Tá? Então, precisa ter um verbo. Não precisa ter um sentido lógico. Nem todas as orações vão ter um sentido lógico. Essa diferença básica entre frase e oração. Pois bem, quando eu falo de período composto, eu falo de uma junção de um conjunto de 2 ou mais orações, certo? Então, eu posso ter 2, 3 orações num período composto. Períodos, nós temos 2 períodos. Período simples, que é composto por apenas uma oração, e período composto, tem 2, né, o conjunto de 2 ou mais orações, certo? Quando eu falo de período composto, eu tenho uma classificação para isso. Eu tenho a classificação entre período composto por coordenação e período composto por subordinação. Daí vem a classificação das orações coordenadas e subordinadas. Mas qual a diferença entre orações coordenadas e subordinadas, professora? Vou revisar isso também com vocês. Vamos lá. Ao exemplo, recebi os 30 mil no hotel às 2 da madruga, numa mala de fundo falso, mas é dinheiro limpo. Também sou inocente. Te paguei nessa hora para evitar engarrafamento. Esse aqui é um episódio político que ocorreu há alguns anos atrás, né, do mensalão, que, como vocês podem ver, ó, a Palocci e o Lula.
que estavam envolvidos aqui nesse esquema do mensalão. Enfim, a partir desses dois exemplos, eu quero mostrar para vocês a diferença entre coordenação e subordinação. Recebi os 30 mil às 2 da madrugada, numa mala de fundo falso, mas é dinheiro limpo. Se eu separar essas duas orações em recebi os 30 mil às 2 da madrugada numa mala de fundo falso e é dinheiro limpo, sem o mas, é dinheiro limpo. Vocês não conseguem entender? Eu estou separando aqui, são duas orações diferentes, tá? Duas informações diferentes. Vocês conseguem receber e entender essa informação? Sim ou não? Eu acredito que dê para entender, né? O sentido dessas orações se eu usá-las separadamente. Então, se eu falar elas separadamente. Então, eu consigo entender a informação da primeira e da segunda tranquilamente. Portanto, o que a gente percebe aqui nesse primeiro exemplo, nesse primeiro período, é que as orações são independentes entre si. Então, elas funcionam de forma independente, elas têm um sentido se elas funcionam sozinhas e elas funcionam juntas. Isso que eu quero dizer. Tanto faz. Eu posso falar elas, expressar elas separadamente ou elas em conjunto, formando assim um período composto por coordenação. Ok? Então, elas são independentes entre si, elas funcionam sozinhas e funcionam juntas, da mesma forma. Agora, vamos ao outro exemplo aqui ao lado. Ó, deixa eu anotar aqui. Te paguei nessa hora para evitar engarrafamento. Vamos lá. Te paguei nessa hora. Vou separar. Te paguei nessa hora e para evitar engarrafamento. Bom, quando eu falo te paguei nessa hora, tá? Por que você pagou nessa hora? Por que motivo você me pagou nessa hora? Fica faltando informação. Não está completo, não está lógico o sentido dessa oração. Se eu separar elas. Para evitar engarrafamento. Então, se eu colocasse para evitar engarrafamento. Também fica faltando um sentido, né? Para evitar engarrafamento, tá bom. O que eu fiz para evitar engarrafamento? Faltou informação anteriormente, certo? Então, se eu separar essas duas orações, elas não funcionam separadamente, tá? Elas são dependentes, elas só funcionam juntas, elas não funcionam separadas. Aqui no primeiro exemplo, elas funcionam separadas, funcionam juntas. Aqui não, não funcionam separadas, só funcionam juntas, ou seja, elas são dependentes das outras, uma da outra. Uma é dependente da outra, isso que eu quis dizer. Então, quando isso acontece, eu chamo essa oração de oração subordinada. Quando uma oração depende da outra para ter sentido, eu estou falando de uma oração, de um período composto por subordinação, ou seja, de uma oração subordinada. E ali no primeiro caso, como elas funcionam juntas e funcionam separadas, eu tenho um período composto por coordenação. Coordenação é assim, funciona junto e funciona separado. Ok? Então, coordenação e subordinação são as duas formas de aparecerem os períodos compostos. Sempre vai ser um ou outro.
Não existe uma forma de não ser nenhum dos dois. Vocês devem estar se perguntando, sempre tem que ter essa classificação em período coordenado e subordinado, né? Então, sim, ou vai ser coordenação ou vai ser subordinação. Não existe uma forma de não ser nenhum nem outro, ok? Bom, continuando então. Eu vou passar aqui logo para classificação das orações, tá? Então, as orações coordenadas, elas podem ser de duas formas. Perdão. Elas podem ser assindéticas ou sindéticas. Vamos voltar agora aqui ao exemplo. Ó. A bateria pifou. Sou da base governista. Só empurro o carro oficial. Sou da base governista. Sou o verbo ser. Só empurro o carro oficial. Só também não é conjunção, é uma preposição. Só. Só empurro o carro oficial. Então, nenhum dos dois casos iniciam por conjunção. Por isso, nós vamos classificar tanto a oração que está marcada em amarelo e a outra que está marcada em vermelho como orações coordenadas assindéticas. Tá? O que é, então, assindética e sindéticas? As orações coordenadas, elas podem ser de dois tipos. Assindéticas, que é mais simples, quando não apresentam conjunção. Então, vocês analisaram o período composto, não tem conjunção nem, nem na oração principal, nem na segunda oração. Bom, então, ambas são orações coordenadas assindéticas, certo? E sindéticas. As sindéticas têm uma subclassificação. Então, quando essa oração apresenta conjunção, seja ali a primeira ou a segunda oração, geralmente a segunda oração, tá, gente? Geralmente a primeira oração é assindética e a segunda é sindética. Dependendo da conjunção que ela apresenta, ela vai ter essa subclassificação. Então, elas podem ser aditivas, alternativas, adversativas, explicativas ou conclusivas. Esses 5 tipos, tá bom? Vamos aos exemplos. Sou favorável à absolução do senador Renan e não vejo motivos para esconder isso. Bom, vamos lá. Sou favorável à absolvição do senador Renan Calheiros. Essa é a primeira oração. E não vejo motivos para esconder isso. Segunda oração, certo? A primeira oração, novamente, ela começa com verbo e não como uma conjunção. Não tem conjunção, então ela é uma oração coordenada assindética. Aí tudo bem. A segunda começa ali com e. E, que é uma preposição, mas ora ela pode funcionar como uma conjunção também, tá? Uma preposição e conjunção, dependendo da oração. E não vejo motivos. Então, e, conjunção. Então, se começa com conjunção, é uma oração coordenada sindética. Até aí, tudo bem. Então, o que a gente vê aqui? Que está acrescentando, adicionando uma nova informação. Que ele é favorável à absolvição do senador Renan Calheiros e adicionou essa informação. E não vejo motivos para esconder isso. Então, esse e, na verdade, está funcionando como uma conjunção que faz essa ligação, né? Estabelece essa relação de adição, certo? Então, aqui nós temos a oração em vermelho. Nós classificamos ela como oração coordenada sindética e a segunda como oração coordenada sindética aditiva. Essa é a primeira classificação, tá bom? Outro exemplo, ó.
Aqui a gente vê as 3 primeiras imagens. E aí, o Charles Brown fala assim: será que ele está frequentando este curso como ouvinte ou como aluno regular? Ele é um aluno, resumindo aqui, né? Nós vamos analisar essa segunda oração, esse segundo período, perdão. Que é aqui, ó. Ele está frequentando esse curso. Ele é um aluno ouvinte ou é um aluno regular? Então tá aqui, ó. Como ouvinte ou como regular? Ele é um aluno ouvinte ou é um aluno regular? Ele é um aluno ouvinte ou como um aluno ouvinte, enfim, tanto faz. Não começa com preposição. Portanto, nós temos aqui a primeira oração como oração coordenada assindética. E a segunda, ou, ou, ou é um aluno regular. Esse ou dá a ideia de alternância. Então, ou uma coisa ou outra. Ou. Então, por isso, nós vamos aqui ter a segunda classificação da oração coordenada sindética, que é a sindética alternativa. Ó, primeira aditiva, segunda alternativa. Depois, ó, dentinho. Eu tentei e tentei com você, mas simplesmente não consigo. Bem, não desista, sargento. Talvez você tenha um talento tardio. Dentinho. Então, aqui nós temos 3 orações nesse período composto. Olha aqui. Dentinho. Eu tentei. E tentei com você. Mas eu simplesmente não consigo. 3 orações. A oração em vermelho, dentinho. Então, começa aqui com o nome próprio. Sendo assim, não começa por conjunção, é uma oração coordenada assindética. Tranquilo. E tentei com você. A gente acabou de ver aqui, ó. E estabelece a relação de adição. Portanto, é uma conjunção e nós temos aqui uma coordenada sindética aditiva. E na terceira oração, mas eu simplesmente não consigo. Esse mas estabelece uma relação de contraste ou oposição, tá bom? Sendo assim, vai ter a classificação como oração coordenada sindética adversativa, certo? Oração coordenada sindética adversativa. Aqui a gente tem três orações e 3 classificações diferentes. Vamos lá. A arrecadação está aumentando porque as pessoas estão ganhando mais. Não vê o lucro dos bancos? Então, as pessoas estão ganhando mais hora essa. Pô, não entendi o raciocínio. A arrecadação está aumentando porque as pessoas estão ganhando mais. Vamos analisar essa parte, que seria o primeiro período de toda aquela fala da senhora, né, que está passando roupa. Primeira oração. A arrecadação está aumentando. A é um artigo, não é uma conjunção. Portanto, não começa com conjunção, é assindética. Oração coordenada assindética. Tudo bem. A segunda oração. Porque as pessoas estão ganhando mais. Porque dá uma ideia de explicação. Então, o porquê a gente usa para explicar algo, né? Algo relacionado à primeira oração, que é a arrecadação está aumentando. Então, eu estou explicando por que essa arrecadação está aumentando. O motivo pelo qual essa arrecadação está aumentando. Então, eu estou explicando. Sendo assim, porque é uma conjunção e dá a ideia de explicação. Então, a classificação dessa segunda oração vai ser oração coordenada sindética explicativa. Ok? E, por fim, o último. Então, nós vimos aqui, ó, aditiva, alternativa, adversativa, explicativa
E nós vamos para a última. Penso, logo existo. Penso, um verbo, uma oração. Só um verbo. Então, oração coordenada assindética. Tudo bem. Logo existo. Logo dá essa ideia de conclusão de ideias. Então, é uma conjunção que estabelece essa relação de conclusão. Por isso, a gente vai classificar essa segunda oração, que está aqui marcada em amarelo, como oração coordenada, sindética, conclusiva. E aí a gente finaliza né, os 5 tipos de orações coordenadas: aditiva, alternativa, adversativa, explicativa e conclusiva. Esses são 5 tipos de orações coordenadas sindéticas. E a outra é assindética e ponto final. Não tem conjunção, assindética. Tem conjunção, sindética. 5 tipos: aditiva, alternativa, adversativa, explicativa e conclusiva. Ok? Bom, então, sobre orações coordenadas, era essa revisão rápida que eu queria fazer com vocês. Ok? Agora vamos para... Deixa eu mostrar para vocês a imagem que eu encontrei. Que resume bem quais são os tipos de orações subordinadas. Agora eu vou mostrar uma tabelinha aqui. Hoje é dia 29, né? Aqui tá difícil de eu achar aqui. Agora eu achei. Pronto. Olha aqui, gente. Agora a gente vai para as orações para o período composto por subordinação, ou seja, orações subordinadas. A gente acabou de ver as orações coordenadas, agora as subordinadas. Bom, as subordinadas, a princípio, elas podem ser de 3 tipos. Ou ela vai ser uma oração subordinada substantiva, ou ela vai ser uma oração subordinada adjetiva, ou vai ser uma oração subordinada adverbial. Oração subordinada substantiva é aquela que possui valor de substantivo. Então, eu pego o substantivo, tiro ele e troco por uma oração completa que tem o sentido de substantivo. Elas se subclassificam em 6 tipos. 6 tipos. São eles: subjetiva. O que quer dizer subjetiva? Quando ela possui um valor de sujeito. Quando ela substitui o sujeito na oração. Tá? O sujeito, geralmente, ele aparece ali na oração como um substantivo, certo? Então, se eu pego uma oração completa e substituo esse substantivo que já tinha um valor de sujeito, então eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, ok? Bom, segundo tipo, das orações substantivas. Objetiva direta. Então, é aquela, eu acho que eu vou abrir aqui para vocês, depois eu volto aqui, tá? O de orações substantivas, aí eu vou explicando certinho para vocês, eu acho que é mais fácil.
Pronto, olha. Orações subordinadas substantivas. Esse material eu enviei na semana passada para vocês, tá? Eu enviei de orações substantivas, de orações adjetivas, e hoje de manhã eu enviei das orações adverbiais, enviei uma lista de exercícios para fazer para a próxima aula, e enviei duas tabelas, uma de orações subordinadas adverbiais, todos os 9 tipos, e as principais conjunções que vocês vão utilizar para iniciar essas orações, e enviei essa tabela que eu acabei de mostrar para vocês, com a classificação de todas as orações subordinadas, que podem ser substantivas, adjetivas e adverbiais, ok? Agora eu vou falar da substantiva. Eu estava falando que ela possui 6 tipos. O primeiro é... O primeiro é a oração subordinada substantiva subjetiva. Deixa eu diminuir aqui. Como eu diminuo aqui? Não estou conseguindo diminuir. Ai, consegui. Acho que agora dá para vocês verem certinho, né? Bom, então aqui o primeiro tipo de oração subordinada substantiva é a subjetiva. É aquela que vai funcionar como sujeito da oração principal. Então, nas orações subordinadas, eu sempre tenho duas orações. Como eu disse, é um período composto, né? Então, eu tenho a oração principal e a oração subordinada substantiva. Lembrando que a estrutura aqui da substantiva é assim. Eu tenho a primeira parte, a oração principal, e a segunda parte é a oração subordinada substantiva. Sempre nessa ordem, tá? Na substantiva, tá bom, gente? Na adjetiva e adverbial pode mudar essa organização sintática. Bom, pois bem, então eu tenho a oração principal. A minha oração subordinada substantiva, ela pode funcionar como sujeito daquela oração. Então, eu vou observar ali que naquela oração principal eu não tenho nenhum sujeito. O sujeito vai aparecer aqui nessa segunda oração subordinada substantiva. Se isso acontecer, eu tenho essa classificação: oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ok? Funcionou como sujeito? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, aqui nós temos alguns verbos que sempre aparecem, né? Geralmente aparecem nessas orações subordinadas subjetivas, das substantivas subjetivas. Podem aparecer esses tipos de verbos, tá? Bom, o segundo tipo vai ser esse aqui, ó. Oração subordinada substantiva objetiva direta. É aquela que funciona como objeto direto da oração principal, tá? Então, eu tenho ali uma oração, a primeira oração, a oração principal, termina com um verbo transitivo direto, ou seja, ele pede como complemento o objeto direto. Esse objeto direto vai ser completado por essa oração subordinada substantiva. Então, se essa oração subordinada substantiva vai exercer esse papel de objeto direto, então eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta, certo? Então é só observar ali o verbo. Se a primeira oração, a oração principal, terminou com verbo, quer dizer que essa segunda oração subordinada, com certeza, ou vai ser uma oração subordinada substantiva objetiva direta ou objetiva indireta. Geisiane, você está perguntando alguma coisa?
que tá abrindo aqui o seu áudio. Bom, a próxima oração é a substantiva, objetiva indireta. Então, essa mesma coisa ali que a primeira que a gente viu. Termina com um verbo. Então, a primeira oração, a oração principal, termina com um verbo. Mas esse verbo, ele pede como complemento o objeto indireto. Qual que é a diferença principal de objeto direto e indireto, professora? O objeto direto, ele caminha ali diretamente com o verbo, ele se conecta, né? Ele se liga diretamente ao verbo, sem precisar de nenhum conectivo entre eles. Já o objeto indireto, ele precisa de um conectivo para ele se juntar ao verbo. Esse conectivo, essa ponte, enfim, a gente chama de objeto indireto, certo? Por que que eu estou reforçando tanto isso, gente? Porque toda vez que eu faço exercícios sobre oração subordinada substantiva, sempre fica essa confusão se ela é objetiva direta ou objetiva indireta, certo? Então, a diferença é, objetiva direta não precisa de nenhum conectivo para juntar o verbo ao complemento. E na oração, na objetiva indireta, né? No caso, no verbo transitivo indireto, então tem o verbo e o objeto indireto. Só que aqui no meio, entre eles, tem que ter o conectivo, ou uma ponte. Eu aprendi como uma ponte, que liga o verbo ao complemento, ao objeto indireto. Essa ponte a gente chama de preposição. Preposição, as principais preposições. A, de, para, com, e, principais. Tá? Então, quando tiver essa conjunção ligando ali, nós temos um objeto indireto. O que a gente pode observar aqui? Ó? Vamos ver aqui no exemplo. O ator reclamava, olha aqui, ó. Ai, gente, sou péssima nesse negócio aqui. Deixa eu ver se eu consigo isso aqui, peraí. Aqui. De aqui, ó. Que dá pra ver, né, gente? O ator reclamava de que seus papéis em novela não eram bons. Então, aqui, ó, antes do que, nós temos o de. Então, não está caminhando diretamente. Então, eu tenho de aqui no meio, entre o verbo, ó, entre o verbo e a conjunção integrante, que é o que, nós temos isso aqui, ó, que é uma conjunção, é uma preposição. Portanto, começa por preposição, é objeto indireto. Se é objeto indireto, então nós temos aqui uma oração, essa oração aqui no caso, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, porque começa por preposição, ok? Deixa eu limpar aqui. Próximo, então, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Ela também começa por preposição, assim como a anterior, que é objetiva indireta. Aí vocês se perguntam, então como a gente vai identificar, como a gente vai ver a diferença entre elas, professora? Se as duas começam por preposição. Ué, uma é completiva nominal, ou seja, completa um nome e não um verbo. A objetiva indireta completa um verbo. Então, aqui nesse caso, deixa eu... Ó, nesse caso aqui, aqui, ó, pronto.
ficava-me a certeza de que ali haviam vários trabalhos. De é uma preposição, ok? Certeza é um nome e não é um verbo. Portanto, ó, a oração principal terminou com um nome, depois veio uma preposição e aí veio a oração aqui completa. Então, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal, porque ela está completando o sentido de um nome, está exercendo o papel de complemento nominal. Geralmente, o nome, que classes gramaticais que a gente considera um nome em língua portuguesa ou sintaticamente falando? Substantivo, adjetivo, substantivo ou adjetivo. Em alguns casos, o advérbio também, mas aqui nós vamos tomar o substantivo e o adjetivo, ok? Então, essa é a completiva nominal. Também começa por preposição, mas complementa um nome e não um verbo. Essa é a diferença ali entre ela e objetivo indireto. Aí nós temos a predicativa. Qual é a dica para saber se a oração subordinada substantiva é predicativa? Verifique se a oração principal termina com o verbo ser. Ser. É, foi, era, será, tá? Então, se nós temos o verbo ser, o que seria predicativa? Seria a oração que exerce o papel de predicado do sujeito, ou seja, predicado é uma qualidade, uma ação, o estado ligado diretamente ao sujeito dessa oração. Isso é um predicado do sujeito. E se essa oração exerce esse papel de predicado e ela vem seguida de um verbo ser, então nós temos aqui uma oração subordinada substantiva predicativa, ok? Então nós vimos aqui a subjetiva, a objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa, e nós vamos para a última agora, que é a apositiva. A positiva também é muito simples de vocês descobrirem, tá, gente? É aquela oração que exerce o papel de aposto. O que é aposto, professor? Aposto é um termo acessório da oração, que ele é utilizado para explicar um termo que foi falado anteriormente, certo? Nesse caso da oração subordinada substantiva positiva, vai ser a única forma a única oração subordinada que vai aparecer diferente, ela vai aparecer depois de dois pontos. Tá? Então, olha aqui os exemplos, vamos aos exemplos. Aqui, ó. A ele só interessava uma coisa. Olha aqui, ó. Só interessava uma coisa. Dois pontos. Tá vendo aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Dois pontos. Queria virar ele, mas não consigo. Então, olhem aqui. Dois pontos. Estão vendo, né? Então, na oração subordinada substantiva positiva, nós vamos observar que nós temos os dois pontos ali no meio, dividindo a oração principal da oração subordinada. Além de ter o valor de aposto, que é esse valor explicativo. A ele só interessava uma coisa, dois pontos, que todo o dinheiro estivesse em suas mãos. E uma outra forma de aparecer a positiva é entre vírgulas. Olha aqui a vírgula e olha aqui a vírgula. Tá vendo? Essa oração aqui no meio é a oração apositiva. Vamos lá. Ó, que eles voltassem. Meu sonho que eles voltassem não se realizou. Então, esse que eles voltassem está explicando qual é o sonho. Ou seja, está exercendo o papel de aposto e, além do mais, está entre vírgulas. Então, por isso, a classificação dessa oração seria oração subordinada substantiva apositiva, ok? Entre vírgulas ou depois de dois pontos.
Em resumo, então, nós temos aqui. Quando a oração subordinada exerce o papel de sujeito, ela é subjetiva. Quando exerce o papel de objeto direto, ela é objetiva direta. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Quando exerce o papel de objeto indireto, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Quando exerce o papel de predicado, ela vai ser uma oração predicativa. Na verdade, exerce o papel de predicativo do sujeito, perdão. Ela vai ser oração subordinada, substantiva, predicativa. Quando exerce o papel de complemento nominal, ela vai ser classificada como oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Quando exercer o papel de aposto, ela vai ser classificada como oração subordinada, substantiva, apositiva. Ok? Então, essas são as orações subordinadas substantivas. Vamos agora para... Ainda tempo certinho, hein, gente, de eu terminar isso. Espero eu. Agora nós vamos para as mais fáceis para a mais fácil de todas, que é a adjetiva. Deixa eu só achar aqui, porque tá difícil de achar as adjetivas. Aqui, achei. Bom, como nós vimos, as orações subordinadas substantivas são as mais simples de todas, porque são apenas 2 tipos que nós temos, certo? Aqui, ó. Então, como eu disse, as orações subordinadas substantivas substituem um adjetivo, exercem o papel de um adjetivo. Elas geralmente começam por um pronome relativo, o que, a qual, deixa eu diminuir aqui. Aqui. O qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos, quantas, quem, onde, que. Daí vem a confusão, que ali as orações subordinadas, substantivas, que a gente acabou de ver, elas também começam com que. E aí, professora, como que eu vou saber diferenciar isso? Simples, gente. Aqui nós estamos falando do que, pronome relativo. Se eu conseguir substituir esse que por o qual, a qual, os quais ou as quais, é um pronome relativo. Se eu não conseguir substituir, quer dizer que é uma conjunção integrante, que é o que a gente utiliza lá nas orações substantivas, subordinadas substantivas, ok? Bom, aqui alguns exemplos que eu já mostrei para vocês. E aqui, ó, a distinção entre o que pronome relativo e que conjunção integrante. Tá? Então, como o pronome relativo equivale ao qual, a qual, os quais ou as quais. Como conjunção integrante, vai introduzir a oração subordinada substantiva, que a gente acabou de ver as classificações ali. E não vai poder trocar por uma desses pronomes relativos, porque não vai ter sentido a frase quando você faz essa substituição, ok? Tem um valor diferente, um papel diferente. E, por fim, a classificação dessas orações, a classificação dessas orações subordinadas adjetivas são 2 tipos, ó. Explicativas e restritivas. Explicativas, que pegam esse termo e consideram ele como um todo, como algo maior, no sentido mais amplo, tá? Não há uma escolha entre vários. E elas vão aparecer entre vírgulas, parecida com o aposto, né, gente? Mas a gente vai ter que, aqui a gente está analisando a adjetiva, um valor de adjetivo e não de substantivo, e as explicativas, elas pegam esse termo e consideram ele como algo mais amplo, como algo maior. No caso aqui, ó, os homens, que são seres racionais, merecem nosso diálogo.
Então, aqui, quando eu falo de homens que são seres racionais, eu falo de todos os homens, eu falo de algo mais amplo, certo? E restritivas, restringem o sentido do termo a que se referem, ou seja, limitam esse sentido, né? Falam de um grupo menor, não de um grupo amplo, de todos os homens racionais. Eu falo de um grupo específico, os homens que são honestos merecem o nosso diálogo, ou seja, existem homens desonestos, existem homens honestos, mas eu estou falando aqui de um grupo específico, que é de homens honestos. Eu escolho um grupo específico. Então, restritivas, limitar, reduzir, explicativas, ampliar entre vírgulas. Explicativas entre vírgulas, restritivas, não. E geralmente, aqui, como vocês observam, as orações subordinadas adjetivas, elas vêm no meio, exatamente aqui no meio ou no final, no meio ou no final desse período composto. E ali na substantiva, a gente viu que vem sempre no final, vem do meio para o final. Vem primeiro a oração principal, depois a oração subordinada substantiva. E aqui não. Ela pode vir no meio. Começa a oração, no meio nós temos a oração subordinada adjetiva e depois tem a continuação. Bom, essas aqui então são as orações adjetivas. Vamos voltar então ali a classificação que eu mostrei para vocês, né? Deixa eu fechar aqui, antes que eu confunda. Deixa eu mostrar aqui novamente a classificação, olha, gente, então, classificação das orações subordinadas, o que a gente já viu, ó. Elas são classificadas em orações substantivas, que podem ser esses seis tipos que eu acabei de apresentar para vocês. Elas podem ser orações adjetivas, que nós temos dois tipos, ou restritivas, que limitam o sentido, um grupo menor, e explicativas, que pegam esse termo e ampliam ele como algo maior. Explicativas, restritivas e explicativas. E, por fim, nós temos as orações adverbiais. Ó, como a gente tem praticamente 5 minutos, então eu vou tentar explicar de forma bem sucinta as orações adverbiais. Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu vou abrir uma tabela, tá? Olha, essa aqui. Então, aqui mostra. Isso aqui, gente, eu vou compartilhar esse rosa aqui com vocês também lá no grupo, tá? Deixa eu até aqui, peraí. Já vou enviar lá no grupo. Vão dando uma olhada aqui, tá? Que eu já vou colocar lá no grupo essa aqui antes que eu esqueça. Eu já vou mostrar os exercícios para vocês. Pronto, liguei aqui. Eu vou enviar antes que eu esqueça essa tabela, tá, gente? Porque acaba passando, eu acabo esquecendo. Eu acho que ela vai ajudar bastante vocês. Tô abrindo aqui, gente, tá? Então, eu vou compartilhar essa rosa. Tá como tabela orações adverbiais. Enviei já.
depois vocês dão uma olhada, vai ajudar bastante vocês. Prontinho. Enviei. Enviei as duas. Depois eu envio a lista de exercícios. Prontinho. Fechei aqui. Vamos lá, ó. Então, as orações subordinadas adverbiais, elas podem ser de 9 tipos. Essa primeira linha aqui está falando o que é uma oração subordinada adverbial. É aquela que exerce o papel de advérbio ou de locução adverbial, de adjunto adverbial, tá? Exerce essa função. Cheguei atrasado à reunião porque o pneu do meu carro furou. A causa porque eu cheguei atrasada à reunião foi porque o pneu furou, certo? Então, causal. Aí aqui, orações, as 9 classificações de orações subordinadas adverbiais. Causal, consecutiva, condicional, concessiva, comparativa, conformativa, finais, proporcionais e temporais. São 9 tipos, tá? As causais, é aquelas que exprimem essa circunstância de causa. Aí a gente tem um exemplo aqui. Consecutivas, que vão exprimir essa ideia de consequência, ou seja, uma ideia de causa e consequência, e aí que a oração adverbial ela exerce esse papel. Aí nós temos aqui a condicional, deixa eu ir mostrando aqui para vocês com a seta, né? Cadê a seta? Aqui, ó. Não. Aqui, consecutiva. Pronto. A consecutiva, que dá essa ideia de consequência. Aí nós temos